Federação Gaúcha de Futebol cancela a divisão de acesso. Santa Catarina pode seguir o mesmo caminho? Final da Super Champions League. O Bayern de Munique acabou se consagrando hexacampeão e bateu vários recordes. E, além disso, os catarinenses nas séries B e C. Em uma videoconferência entre a Federação Gaúcha de Futebol e os 16 clubes da Série B, ou melhor, da Divisão de Acesso do Rio Grande do Sul, ficou decidido que a divisão não vai acontecer em 2020. A decisão não foi unânime, não agradou a todos os dirigentes, mas foi tomada. E claro, agora fica a pergunta: pode acontecer o mesmo aqui em Santa Catarina? E eu digo que não. Alguns pontos reforçam que a Série B de Santa Catarina vai acontecer. Ponto 1. O Rio Grande do Sul decretou no meio da pandemia que não haveria nenhum rebaixado da primeira divisão para a segunda no seu estadual. Esse já é um ponto. Aqui em Santa Catarina já teve um rebaixado, já teve a disputa pelo descenso, e isso é um ponto onde a Série B precisa acontecer aqui no estado. Ponto 2. O calendário é diferente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a Série B, a divisão de acesso, ela acontece no primeiro semestre. Ou seja, durante a pandemia, o campeonato já havia começado, já haviam acontecido 3 rodadas. Aqui o campeonato não começou ainda. Então é mais difícil tu pedir para clubes que já estão jogando a Série B do Gauchão, a divisão de acesso do Gauchão, para se programarem, para estenderem contratos e não darem uma data definitiva para quando isso pode acontecer, quando pode acontecer o reinício da divisão de acesso, do que falar para os clubes catarinenses que ainda vão disputar a Série B do estadual. Não, começa em novembro, começa em dezembro. É mais fácil para os clubes que ainda não contrataram jogadores se programarem, se planejarem, do que clubes que já estavam no meio de uma competição. E ponto 3, em conversa com alguns dirigentes de clubes que vão disputar a Série B do Catarinense, me relataram que a Federação Catarinense de Futebol deu uma garantia que a Série B vai acontecer em novembro? Não, isso não é muito claro. Lembrando que o Catarinense da Série B estava marcado para outubro, já foi adiado para novembro por conta da pandemia. Então a data não é bem definitiva. Tem que esperar a evolução da pandemia para saber quando vai ser a data exata. Esperamos que seja em novembro, até porque se isso acontecer, quer dizer que a pandemia está cada vez mais nos deixando, está passando. Então assim, vai ter Série B do Catarinense. Só não se sabe com certeza ainda se vai ser em novembro. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O gol foi marcado pelo meio-campo Thiago Galhardo e assumiu a ponta do Brasileirão. Completando o G4 do BR, Vasco na segunda colocação, que empatou com o Grêmio em 0-0, o próprio Atlético Mineiro na terceira posição, e completando esse G4, o Palmeiras, que venceu o Santos no final de semana por 2-1. O lado ao contrário, os últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro estão Atlético Goianiense, Sport, Ceará e Coritiba, que inclusive venceu a primeira nesse campeonato neste final de semana. A rodada 5, que ainda não terminou, na quarta-feira às 9h30 da noite, tem Corinthians e Fortaleza. Super Champions League 2020, o Bayern de Munique se sagrou campeão, vencendo o PSG por 1-0 neste domingo. O gol foi marcado por Coman, que inclusive foi revelado no clube francês. O time alemão agora chegou ao seu 6º título de Liga dos Campeões e bateu alguns recordes nesta edição de 2020. Para começar, foi o primeiro time a conseguir vencer a Liga com 100% de aproveitamento. Foram 11 jogos e 11 vitórias. E essas 11 vitórias também tornaram o time com mais vitórias em uma única edição. O recorde anterior era do próprio Bayern de 2013 e 2014 e do Real Madrid também de 2014 e 2015. Esses times tinham 10 vitórias em uma única edição e foram superados pelo Bayern de 2020. Além disso, o Bayern também se sagrou o campeão com mais gols marcados em uma única edição. Ao todo, foram 43.
O recorde anterior era do Real Madrid 2014, que havia marcado 41 gols. E para fechar, o Bayern de Munique só não bateu o recorde de mais gols em uma única edição, porque o Barcelona de 2000 fez 45 gols. O Bayern, para lembrar, fez 43. Mas tem um outro fator. O Bayern de Munique teve 2 jogos a menos. O Bayern teria superado esse recorde e também seria o time com mais gols em uma única edição de Champions League. Quem sabe esse recorde pode ser batido na próxima temporada. Inclusive, o atacante Lewandowski, o atacante polonês do Bayern de Munique, agora está com uma larga vantagem para ser consagrado o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, em uma celebração que deve acontecer nos próximos meses. O Neymar, que estava pelo lado do PSG, foi muito apagado, corre por fora, mas tem poucas chances de vencer. Falando em catarinenses na Série B, o Avaí chegou à sua 3ª derrota seguida na competição. No sábado à tarde, enfrentou o Cuiabá dentro de casa e perdeu por 2-0. E agora estacionou na 14ª colocação com apenas 3 pontos conquistados. O time da capital vai precisar melhorar bastante se quiser voltar para a Série A em 2021. Já no sábado à noite, o Figueirense entrou em campo e conquistou a sua primeira vitória na competição. Enfrentou o Botafogo de São Paulo fora de casa e venceu por 1-0. Keck foi o autor do tento. O Figueirense chegou aos 4 pontos conquistados e ficou na 12ª colocação. Na noite desta segunda-feira, foi a vez da Chapecoense entrar em campo pela Série B. A Chape venceu mais um jogo, chegou aos 10 pontos, são 3 vitórias e 1 empate e nenhuma derrota. Na noite desta segunda, ela venceu o Guarani por 2-0. Aslon e Anselmo Ramon foram os autores dos gols que deram a vitória à Chape. O Guarani ainda perdeu 2 pênaltis no segundo tempo, para as graças da torcida do oeste do estado, que viu seu time agora chegar à 3ª colocação e está dentro do G4, que pode levar o time do oeste de volta à Série A em 2021. O Criciúma jogou na noite desta segunda-feira e conseguiu sua 2ª vitória na Série C. O time venceu por 3-1 o São Bento. Os gols foram marcados por Agenor, isso mesmo, o goleiro do Criciúma marcou o primeiro gol do jogo de pênalti. Léo Ceará e Michel completaram o placar. Agora o Tigre tem 7 pontos e está na vice-liderança do grupo B da Série C. E essas foram as informações do resumo da semana de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima edição.